Então, a gente está começando um programa Viva Mais, é um prazer ter vocês aqui conosco. Quem tem nos assistido tem visto que a gente tem feito hoje, né, o programa Viva Mais ao vivo com muita gente assistindo. A gente tem gostado muito desse esquema e hoje, né, vai ser uma oportunidade muito legal para nós. A gente vai ter o Vitor Sorrentino e aí eu vou deixar o pai dele apresentar, né? Tá com o currículo todo. Vitor, meu filho, acho que meu filho, né? Ele fica puto quando eu falo isso, mas tudo bem. O Vitor fez formação em cirurgia geral, cirurgia plástica, e depois daí a gente fez uma coisa junto de nutriendocrinologia, e hoje em dia ele está fazendo um monte de outras coisas que eu já perdi as contas aí. Mas o Vitor acabou ficando mais na área de suplementação e qualidade de vida, e isso faz com que na clínica a gente tenha hoje em dia não só cirurgia plástica, mas também oferecer saúde para o pessoal. Está muito baixo. Melhorou? É que eu sou um cara delicado. Então eu vou passar para o Vitor, tá? Pra não... agora tá bem. Gente, antes de passar para o Vitor, só um anúnciozinho. Dia 23 de setembro, nós vamos ter aqui de novo nosso encontro mensal, tá? E aí nós vamos ter a doutora Liane falando sobre dor. Tá? A doutora Liane é médica do Miguel, colega do Miguel também, uma pessoa muito querida da nossa equipe, e ela vai falar sobre dor, vai ser bem legal. Então, com vocês, Vitor Sorrentino. Bom, então, boa noite. Me convidaram para falar hoje aqui sobre olhos, mas eu resolvi trazer assim, só uma reflexão um pouco maior sobre saúde sistêmica e o porquê que eu considero que a gente está voltando às origens, claro que muito mais evoluídos, né? E entendendo bastante dos caminhos pendulares que aconteceram na medicina, que é sair de um extremo onde a gente não tinha a possibilidade de química nenhuma, né? Química artificial, para um outro extremo onde virou tudo artificial, e hoje nós estamos tentando encontrar um meio termo onde as duas coisas se complementem, né? Nem só um, nem só outro. Bom, é possível que a gente esteja vivendo uma era muito especial, né? Onde possamos viver, daqui a um tempo, mais de 100 anos, e isso evolutivamente, matematicamente é possível, viável. Não sei se isso acontecerá de fato, mas a previsão é que já tenha nascido o ser humano que vai viver mais de 150 anos, e isso não aconteça só pelo mundo, mas também aqui no Brasil. Nós temos aqui notícias de 2008, mostrando que o Brasil já estava envelhecendo rápido, já estava atingindo a previsão de 2043. A grande pergunta que fica é como que a gente quer viver, né? Se a gente quer viver com saúde ou a gente quer ir envelhecendo e se sentindo cada vez mais incapacitado, que é a média no Brasil do que acontece, né? Se a gente oferecer a uma pessoa viver 100 anos, desses 100 anos, 20 anos incapacitados, acho que poucas pessoas vão querer e vão gostar disso. Bom, o que fazer para equalizar isto? Primeiro, entender o porquê que isso está acontecendo, né? Por que a gente está vivendo com pouca qualidade? Um dos grandes problemas é a distribuição das toxinas. Os tóxicos que estão no nosso dia a dia, que está desde do meu casaco aqui, até o plástico que eu estou segurando aqui, até o ar que a gente respira e a comida que a gente ingere. Então aqui nós temos estudos mostrando a distribuição de organo clorado, que são os pesticidas, no cordão umbilical e no bebê. Então nós já temos um leite materno contaminado, que nos preocupa bastante, e o que, fora demagogias e, enfim, idealismos, né, não sei sinceramente como fazer para evitar isso, porque nós vivemos um mundo moderno onde eu não imagino que a gente tenha como viver sem venenos, faz parte do nosso dia a dia, e não é só o veneno que a gente ingere, mas o veneno que a gente coloca, inclusive as coisas que a gente coloca, plástico, por exemplo, que afetam bastante nossos hormônios, nosso metabolismo como um todo. Bom, isso já chegou ao leite materno, e a preocupação hoje é como a gente faz para poder desintoxicar disso. Se não existem medicamentos que façam isso, a gente tem que buscar as formas naturais de não fazer, ou seja, evitar a contaminação,
né, e evitar o contato, e utilizar de algumas ferramentas que estão no nosso dia a dia. Por exemplo, o consumo de peixe. Bom, depende do tipo de peixe, né? Se o peixe foi criado em açudes, fazendas de peixe, provavelmente aquele peixe vai vir contaminado também, e aí eu vou acrescentar mais contaminação. O que a gente busca aqui é o peixe, né, pescado na natureza, ou então o próprio ômega 3 do peixe. Esse tipo de gordura, ele tem uma ação detoxificante que não existe medicamento que o faça. Bom, outra propriedade, então, do ômega 3 é ajudar no padrão e no perfil inflamatório do nosso corpo. Então, constituindo, portanto, o ômega 3 um ácido graxo poliinsaturado, ou seja, um tipo de gordura muito benéfica para a gente, que, se utilizado da forma correta e nas doses individuais para cada pessoa, a gente consegue grandes resultados, e isso é uma forma, então, natural, mas não tão natural. Por quê? Porque eu estou falando de gordura natural, de um óleo, né, poliinsaturado, que está dentro do peixe e que está dentro de alguns vegetais. Mas por que não é tão natural? Porque eu não consigo essas quantidades mais na natureza, e eu não consigo também combater o dano inflamatório, oxidativo e o dano tóxico só com aquilo que está dentro do nosso peixe. Ou seja, nós vivemos uma era onde quem fala que é natural também está mentindo, né? Porque isso não tem nada de natural. Eu condensar esse ômega 3 de um peixe em uma cápsula e ingerir. Mas é a melhor forma que a gente tem para tentar evitar os danos. Eu carrego, por exemplo, no bolso, aqui tem 4, 5 cápsulas de ômega 3 que eu ainda vou consumir hoje. Já devo ter consumido mais alguma coisa. É muito? É, mas se eu conheço o potencial desse nutriente, desse grande nutriente, torna-se pouco. Uma outra questão importante é: estamos envelhecendo, estamos intoxicando, estamos adoecendo cada vez mais. E as nossas células, naturalmente, elas envelhecem. Então faz parte envelhecer, faz parte adoecer. E o que mais conta para que eu danifique a célula mais do que ela deveria, ou seja, eu envelheça a mais, num ritmo mais intenso e mais veloz, é algo que a gente chama da proteção dos cromossomos. Então a gente tem uma proteção na pontinha dos cromossomos que protege, né, obviamente, as informações contidas nas células, no nosso DNA. E isso foi o Prêmio Nobel de 2009, e o que nos mostraram é que quanto mais longo eu tiver, ou quanto mais estratégias para alongar esses telômeros, mais longevidade e menos doenças. E toda vez que eu faço algo que diminua, a toxicidade diminui, o estresse diminui, o cigarro diminui, a falta de sono diminui, os telômeros, que são as proteções dos cromossomos, na pontinha do cromossomo, mais eu adoeço. Então, esse conjunto de fatores que faz com que a gente oxide mais, glique mais, açucare mais o sangue, enfim, tudo isso prejudica a nossa longevidade. Então, não é só a questão de meio ambiente, mas também de escolhas. Aqui nós estamos falando de escolhas. Bom, essas escolhas, esse estilo de vida aqui, ele é capaz realmente de reverter doenças ou de prevenir doenças tão importantes como o câncer? Sim, nós temos artigos aqui antigos, de 1990, ou seja, não é novidade para ninguém, mostrando que o estilo de vida pode modificar e reverter doença coronariana. Então, o estilo de vida é o que previne. O remédio ele remedia, e ele tem um momento de entrar, na maioria das vezes momento de sair, e em algumas pessoas, em alguns casos, não tem nem momento de sair. O estilo de vida, o lifestyle, também modifica a transcrição do câncer, ou seja, não só a toxicidade, não só a falta de nutrientes, mas fundamentalmente as nossas escolhas. A gente escolhe inclusive o que a gente ingere, né? E a gente escolhe inclusive o estilo de vida que a gente vai ter, o quanto eu vou investir num alimento orgânico, por exemplo. Ah, mas não deveria ser tudo orgânico? Não sei. Eu não passo por cima daquilo que eu desconheço. Se eu não sei se tem como produzir só alimentos orgânicos, eu não vou ficar sendo ativista por aí, falando que tem, que as queimadas. Bom, aqui nós temos um outro estudo mostrando que outra coisa que conta muito para viver mais ou menos é a composição física. Claro que o estilo de vida vai impactar diretamente na composição física, e nós estamos falando de quanto de músculo a gente tem, não só o peso na balança. A gente sabe que as pessoas que têm mais musculatura, mais músculos, seja porque se exercitaram mais, porque se alimentaram melhor, ou pelo potencial
deste músculo. Toda vez que tiver um númerozinho aqui embaixo, que tiver letrinhas aqui embaixo, são referências dos estudos científicos. Então, eu não posso trazer para você aqui só uma fundamentação, não posso trazer para vocês aqui só informação que até pode ser muito válido de conhecimento prático, mas precisa ter teoria embasada e está aqui. Então, as referências para quem é da área da saúde para poder acessar esses artigos e ler na íntegra como o fiz. E por que o músculo também, ele sozinho, pode ser um grande remédio para o nosso corpo? Porque isso aqui foi retirado dessa imagem de um artigo de uma revista internacional, da Lancet Rheumatology, ou seja, de um artigo científico que estava estudando o potencial do músculo na reversão, no silenciamento de inflamação nas pessoas que têm doenças autoimunes. Veja, essa inflamação que leva a pessoa a adoecer, a doenças autoimunes, que leva a dor, que leva a enxaqueca, que leva a alterações celulares, que pode levar à aterosclerose, essa inflamação realmente é que precisa ser combatida. E uma das formas, então, o ômega 3, que é anti-inflamatório, outra das formas é estimular o músculo. E só tem um meio de a gente estimular o músculo para conseguir ganhar, botar dinheiro no banco, é a musculação. O que muitos têm dificuldade de fazer e não gostam de fazer, mas não tem como crescer músculo sem fazer musculação. Os outros exercícios são válidos? São, desde hidroginástica até caminhada. Válidos. Alguns para passar tempo, como caminhada e como hidroginástica. Outros para conseguir algum resultado. Tá? E veja bem, a caminhada é muito válida. Se a gente caminhar ao ar livre, principalmente, e olhar o céu, a gente está se beneficiando bastante. Um outro problema que está acontecendo é a falta de músculo, mas o excesso de quê? De gordura corporal. Aí a gente fala de composição física. E o Brasil tem um grande problema. Nós temos 52% das pessoas já com sobrepeso, isso partindo do pressuposto que o sobrepeso é só considerado através do IMC. IMC é altura e peso. Então, se eu pegar dois indivíduos, um muito forte, da mesma altura, estatura minha, e eu, se eu tivesse muito gordinho, talvez esse mais forte teria o IMC mais alto, ou seja, ele seria considerado obeso, porque o peso do músculo é muito maior do que o peso da gordura. Então nós estamos falando aqui de quanto de gordura eu tenho no meu corpo. Estratificar isso eu não consigo através de uma balança normal, ou uma balança de bioimpedanciometria, ou então DEXA, um método um pouco mais apurado, ou uma academia com um personal trainer que vai lá e medir as dobras cutâneas e vai me aferir pelo menos mais ou menos a porcentagem de músculo e de gordura que eu tenho dentro do meu corpo. E quem que controla essa saciedade, então? Por quê? Por que as pessoas estão ficando tão com sobrepeso e tanta obesidade? Porque lá no nosso cérebro, no nosso termo mais primitivo, nós temos um controle que deveria acontecer da expressão de neuropeptídeos, alguns que controlam a fome e outros que fazem a gente ficar com fome. O que é mais importante? Ficar com fome ou estar sem fome? Ficar com fome, porque ficar com fome é sobrevivência. E se eu então estou no estilo de vida de sobrevivência, muito estressado, sem dormir bem, comendo junk food o tempo todo, eu só tenho esse estímulo: comer, comer, comer para sobreviver. E muitas pessoas têm uma habilidade maior nesse centro aqui, que é o hipotálamo, melhor do que outras. Independente da habilidade, eu posso ser muito mais burro do que um colega meu de faculdade. Isso garante que esse colega meu de faculdade vai ter mais sucesso que eu? Não. Depende de muitas habilidades, assim como a habilidade do nosso hipotálamo. Tem pessoas que têm uma predisposição, uma facilidade gigante de guardar a energia. Essa facilidade, biologicamente, seria algo muito positivo, porque nós, seres pré-históricos, paleolíticos, digamos assim, a gente precisava guardar energia. Todo o excedente, se fosse bem guardado, eu poderia usar depois como fonte de energia. Imagina se eu passasse 2 dias sem comer. E se eu fosse muito magrinho, eu tenho chance de morrer. E se eu tiver um pouquinho mais de gordura, sobrevivo. Só que o mundo mudou. A gente tem acesso a nutrientes e a macronutrientes, gordura, carboidrato, proteína o tempo todo. E o nosso corpo não desaprendeu a fazer isso. Ele guarda todo o excedente. Bom, e o que gera um excedente que o meu corpo guarda na certeza? Quando eu ingiro farináceos. Os carboidratos, eles são sempre guardados. Nem sempre as proteínas são, nem sempre as gorduras são. Isso não quer dizer que os carboidratos são vilões. Só quer dizer que, quando eu exagero neles, o meu corpo sabe muito bem o que fazer. Guardar
como estoque de triglicérides dentro dos adipócitos brancos, ou seja, estufar minhas gorduras. E o que aconteceu no passar dos anos foi um aumento da ingestão justamente dos carboidratos. A gente manteve a quantidade de proteína e manteve, até diminuiu a quantidade de gordura. Ou seja, o que fez a gente ganhar mais peso foi o excesso de hidratos, de carboidratos. Bom, mas então por que a gente só ouve falar que as gorduras é que provocam doenças e tudo mais, e que a gordura é gordurosa, que a gordura é calorenta e que a gordura pode virar gordura no nosso corpo? Porque por trás disso aí a gente começa a entrar num buraco um pouco mais profundo. Nós temos a indústria farmacêutica. A indústria da farmacêutica e a indústria do alimentício, que são muito importantes para a gente. Mas durante anos, isso aqui foi um artigo publicado no British Medical Journal, que é um jornal médico de alta respeitabilidade do mundo, denunciando ou evidenciando que realmente encontraram evidências de que os cientistas médicos, de passagem, de universidades renomadas, eram pagos para esconder os danos dos açúcares. Então, o que aconteceu? Durante muitos anos, e ainda acontece hoje, a gente tem um aumento absurdo da quantidade de açúcares nos alimentos, em detrimento das gorduras. Se tira o alimento, a gordura do alimento, ele fica menos calórico, porque a gordura tem mais caloria, eu insiro o açúcar, faço a pessoa viciar mais, engordar mais e adoecer mais. Então, isso foi o que aconteceu. Quem estava se beneficiando disso? Só a indústria alimentícia? Não. A indústria farmacêutica também, porque no momento que as pessoas adoecem mais, naturalmente aumentam as vendas de remédios. Então, quando criou-se essa lipidofobia, essa notícia fantasiosa que a gordura matava e ia direto para os vasos sanguíneos e ainda persiste na cabeça de muitos, o que aconteceu? Surge um remédio para salvar as gorduras dos vasos sanguíneos, sendo que o colesterol não é nem uma gordura, uma lípide. Esse remédio ele diminui o infarto? Depende de cada pessoa. Geralmente não. Geralmente o que diminui o infarto é o estilo de vida. Então nós temos estudos mostrando que não aumenta a longevidade tomar remédio para baixar colesterol. Nós temos grandes estudos mostrando que reduzindo o colesterol, bem pouco provável que a gente reduza a mortalidade. Nós temos grandes estudos, meta-análises, mostrando que o grupo colesterol mais baixo até morria mais. Pode ser porque tomava remédio, não precisava se cuidar, ou pode ser por conta da falta do colesterol, ou por causa do remédio. Temos grandes estudos mostrando que as pessoas idosas com colesterol mais baixo morrem 2 vezes mais. Provavelmente as pessoas ou elas têm incapacidade de produzir colesterol, como é o meu caso, produzo muito pouco, ou então por conta do uso da medicação, a pessoa acha que está tudo certo, porque o número está legal e continua com uma vida muito desregrada. Então, outros grandes estudos mostrando até assim, quando a gente baixa muito colesterol e não se cuida, a gente tem um outro efeito, uma possibilidade de aumentar o risco de câncer. E esse câncer é um pouco mais evidente em mulheres. Bom, o que fazer então? Estilo de vida, de novo. Porque se é o estilo de vida que é a segurança nossa. Tomar o remédio não é seguro. Ele melhora, é importante, mas, claro, casos e casos, mas não é ele que assegura que nós teremos qualidade de vida, longevidade, menos morbidade, mas sim o estilo de vida. E aqui um outro estudo, como eu disse para vocês, mostrando que as mulheres em uso do remédio para baixar o colesterol, elas aumentam o risco de câncer de mama. Tá. O que é estilo de vida, então? Eu preciso entender que não é só alimentação, não é só o exercício físico e não é só o remédio ou o suplemento. É um todo, que depende dos meus pensamentos, depende do meu entorno, do quanto que eu me exponho ao sol, de quanto tempo eu trabalho, de que horas eu faço o exercício e dos meus genes. Está cada vez mais fácil eu, Victor, trabalhar na clínica, porque não me basta o remédio, não me basta o suplemento, não me basta a alimentação, não me basta a genética, a gente vai se aprofundando cada vez mais. E quando a gente se aprofunda, fica um pouco mais fácil de entender uma coisa que não é matemática, que é o corpo humano, que tem muitas variáveis. Bom, do estilo de vida, a alimentação vem em primeiro lugar, mas na cola, e talvez junto com isso, porque se eu desregulo esse reloginho, que eu vou mostrar agora, eu acabo pecando na alimentação, vem o meu ritmo circadiano. Então isso é o que a gente vem falando há muito tempo. Isso foi o Prêmio Nobel de Medicina faz 3 anos.
o que ficou claro para a gente? De que existe dia, existe noite e ponto final. Não existe a pessoa, eu gosto de noite, eu gosto do dia, eu posso gostar, meu corpo não gosta. Porque não existe eu gostar, eu gosto de fumar cigarro todo dia, meu corpo não gosta. Eu gosto de beber todos os dias, meu corpo também não gosta. Então, aqui usar o dia como dia, nós somos seres de 12 horas. E o simples fato de sincronizar o meu dia, ou seja, trabalhar muito de noite, ou então não dormir adequadamente de noite, já faz com que eu desregule. Desincronizando meus genes, eu já tenho chance de ter, por exemplo, obesidade, que gera doenças incapacitantes. Não só isso, o simples fato de comer no horário errado. Então, eu pego aqui um estudo com 3 ratinhos, esse ratinho aqui comeu 4 queijos, todos 4 queijos. Só que tem um detalhe importante: o rato não come de dia, o rato come de noite, ele tem hábitos noturnos, assim como os seres humanos deveriam comer só de dia. O que acontece quando eu concentro os 4 queijos de noite? Ele engorda. 2 e 2 engorda. Então, não só respeitar o meu dia, fazer exercício no momento certo, que seria de dia, como comer no momento certo faz toda a diferença. E às vezes é só isso que precisa. Tem gente que a gente atende, mas só está errando no relógio biológico. Não é nem o tipo de alimentação. E o relógio biológico é isso aqui: eu tenho um pico de cortisol ao longo do dia, de noite ele baixa. Quando baixa meu cortisol, isso é natural, o cortisol é um hormônio de sobrevivência. Eu preciso estar sobrevivendo, vivendo durante o dia, melhor dizendo. E de noite tem um declínio. Para quê? Porque de noite, quando declina, eu começo a produzir melatonina. Melatonina começa a ser produzida lá pelas 8 horas da noite. 8 horas da noite, ou seja, nessa hora eu deveria estar me preparando para dormir. E esse é o ideal, nem que eu não consiga. É aquela coisa, tem gente, eu não consigo nesse momento fazer isso. Se eu não tiver uma meta para fazer algum dia, eu vou passar a vida inteira reclamando que eu não posso. Mas é o trabalho, não tem problema, eu tenho uma perspectiva. Daqui a 10 anos eu consigo ganhar dinheiro para fazer, tá bom, mas se eu não traçar essas metas, eu vou ficar a vida inteira reclamando. É o que a maioria acontece com a maioria das pessoas. Então, esse ritmo circadiano de ter um pico de cortisol ao longo do dia, declinando de noite, e um pico de melatonina de noite, é fundamental. O simples fato de privar as pessoas do sono já pode ser catastrófico. Aqui nós temos um estudo com 61 estudos, eles avaliaram 61, com 115 mil mulheres, mostrando que aquelas que trabalham de noite, o que acontece com ela? Aumenta o quanto de câncer. E se for uma mulher que trabalha de noite, que pode dormir e ficar acordada, ou aquela que fica acordada o tempo todo, como uma enfermeira, por exemplo, num hospital, que é submetida a um estresse de noite, o que pode acontecer? Aumento de 32% do câncer de mama na população geral, todas as profissões. Só que as enfermeiras têm estresse de noite, comem de noite demais, tem cafezinho de noite, chamam pizza nos hospitais. É isso aqui, 58%. Então, volto a dizer, são pequenas mudanças que podem provocar grandes negócios. Uma vez eu atendi uma moça, até minha aluna num curso online que eu tenho, ela falou assim: poxa, minha filha, ela trabalha de noite em regime de plantão, ela é enfermeira, e depois que eu sei de tudo isso, fica muito difícil eu aceitar que ela faça isso, e ela não consegue se aceitar. Faz parte, é um momento da vida. Hoje ela mora fora do Brasil, mora na Alemanha, porque escolheu, se programou para isso. Pode ser hoje, amanhã, depois de amanhã, mas se eu não tiver um objetivo na vida, fica muito difícil. E para a saúde eu tenho que traçar metas, senão também não consigo alcançar. Uma das outras das metas que a gente precisa ter para poder ter uma noite de sono reguladora, porque tem gente que não trabalha de noite, mas não dorme bem de noite, seria exercitar-se. Esse é o melhor remédio para ter uma noite de sono reparadora. Esse é o melhor remédio. Então, assim, não aceito alguém que fale tem insônia sem ter feito exercício durante o dia. Porque não é insônia. Às vezes falta fazer o que tem que fazer. Tal como fica básico. Eu não aceito alguém dizer que está desidratado se não está tomando água. Não é desidratado é uma consequência de não estar tomando água. Então, vários estudos mostram que melhora sono, melhora sono, melhora sono, melhora sono. E o que acontece? Geralmente a pessoa está com problema para dormir, vai para o psiquiatra. Em 15 minutos o diagnóstico, você tem insônia. Então, e passa a usar uma medicação e leva essa informação para a vida. Tal como essa mesma pessoa às vezes está infeliz durante o dia, você tem depressão. Mas tem muita coisa a se fazer antes, né? Desde a alimentação até o próprio exercício físico, que faz estímulo de endorfinas, de dopamina, que são hormônios de adrenalina, que são hormônios antidepressivos. E essa história de Prêmio Nobel de Medicina, que eu disse para vocês, do ritmo circadiano, aconteceu em 2017, por esses 3 pesquisadores aqui.
E eles mostraram que o ritmo circadiano é fundamental a te respeitar. E o ritmo circadiano, ele tem genes que regulam ele. Esses genes, eles regulam quase todos os outros genes. Então eu posso ter uma genética muito boa, ou seja, resumindo para vocês, que o ritmo circadiano errado, equivocado, é capaz de fazer eu expressar tudo que eu tenho de ruim. Ninguém tem só exame. Eu peço com frequência exames genéticos para as pessoas e a gente senta lá e fala assim, vou falar o que tem de ruim, porque aquilo que tem de bom a gente não precisa mudar. Mas se desregular aquilo que tem de ruim, o de bom não vale de nada mais. É a mesma coisa que eu tiver comprar, nossa, eu tenho uma capacidade de comprar agora uma Ferrari. Tá bom? Tá legal. E se eu botar a Ferrari fazer rally? Perdi. Ela se torna pior do que qualquer Jeep. Então, é isso que a gente precisa fazer. E o que é capaz de piorar o Jeep ou a Ferrari? Um desequilíbrio no ritmo circadiano. O desequilíbrio no ritmo circadiano, ele estressa tanto o nosso corpo, mesmo sem a gente perceber, que ele é capaz de despertar tudo isso. Quando a gente ataca demais o sistema da sobrevivência, seja a nossa adrenal, que é a nossa glândula que produz vários hormônios, inclusive cortisol, testosterona, DHA, progesterona, adrenalina, norepinefrina, isso pode ser tudo desregulado, todos esses hormônios, quando eu tenho um desequilíbrio no meu ritmo circadiano. E aí, a partir daqui eu posso desenvolver osteoporose, depressão, problemas infecciosos, inflamação, doenças cardiovasculares. Bom, esse artigo aqui, ele é excelente para mostrar que se a gente não cuidar do nosso estresse, e o ritmo circadiano é isso aí. Eu acordar de dia e estar pronto para sobreviver, né? Ou então eu posso acordar e passar o dia inteiro forçando a barra da sobrevivência, exagerando no estresse, nas preocupações, entregando, porque até a comida ruim é estresse para o nosso corpo. Ele tem que lidar com aquela porcaria de algum jeito. E a porcaria, ela tem momento de entrar e sair também, não tem problema, não é radical. Mas enquanto a pessoa não chegou a algum resultado estável e bom, toda vez que tiver exceção, é buraco abaixo. Não consegue se erguer. É balde de caranguejo. Comida ruim é balde de caranguejo. Tem um caranguejo puxando, não consegue sair. Então, às vezes, nós precisamos dar uma radicalizada, dar uma melhorada, e aí depois a gente pode, então, encontrar nosso equilíbrio. Esse estresse, e aí um ponto importante, que é um ponto um pouco mais bioquímico, mas é interessante e importantíssimo da gente entender. Esse estresse adrenal, esse ritmo de sobrevivência acelerado, a comida ruim, ela é capaz de gerar aquilo que mais adoece cronicamente as pessoas. A gente chama de low grade inflammation, ou inflamação de baixo grau silenciosa, subclínica. Todas as doenças crônicas tem o fator inflamação silenciosa contribuindo ou sendo a gota d'água. E quando isso acontece através do estresse, de alimentação ruim, eu tenho inflamação como um todo, às vezes eu não percebo, mas ela começa mesmo na barreira intestinal. E essa barreira intestinal, quando ela fica ruim, é como se eu tivesse o muro da minha casa caiu. Entra bandido, entra ladrão de galinha, entra animal, entra frio. É isso aí. O nosso intestino não nos protege mais. E quando não nos protege, eu tenho a passagem de fragmentos mal digeridos de alimentos, de restos de bactérias, para a minha corrente sanguínea. E essa corrente sanguínea, então, que circula pelo corpo todo, sinaliza inflamação para o corpo todo. Esse mesmo indivíduo, então, aqui vocês têm uma imagem bem clara, que no lúmen de dentro do intestino passou alimento ruim demais e está se estressando, ele está predisposto a desenvolver depressão, ansiedade, pânico, fome excessiva e tudo, porque essa neuroinflamação aqui, que ainda vai gerar mais estresse para o corpo, que vai desregular ainda mais, é a bola de neve. A bola de neve que se encontra em 90% das pessoas sem nem perceber. Todo mundo tem algum grau disso, quando não tem um cuidado especial e não entende o que está acontecendo. Aí essa pessoa aqui, além de tudo, ela tem uma imunidade que fica comprometida. O que ela vai fazer? Antibiótico, que é contra os probióticos e que tem momento de entrar quando tem necessidade. Mas quando eu desregulo ainda mais isso através de antibióticos, eu tenho mais dificuldade de sair do buraco negro. Tem coisas que podem nos ajudar nesse sentido? Tem, geralmente eles estão na natureza, não tem remédio que faça isso. Vitor, então está falando sobre uma planta aqui, é uma planta que virou remédio, e eu trago aqui para vocês isso por vários motivos. Primeiro, essa planta aqui foi
começou a ser utilizada em 1920. Ainda bem que em 1920, porque se ela tentasse ser utilizada hoje, a indústria farmacêutica não ia deixar. Porque para poder uma planta, né, ser aceita como medicamento, ou porque chega um ponto que não tem nada que faça o papel dela, ou então porque a indústria investiu em estudos, porque os estudos hoje para conseguir comprovar que um alimento, um remédio, ele serve para a gente, são tantas etapas que se não tiver alguém patrocinando a gente não consegue aceitar esses medicamentos para medicina baseada em evidências. Essa planta que chama metformina, a Galega officinalis, que chama metformina, que a gente considera hoje que é um remédio, ou a aspirina do século XXI é um remédio, mas que vem de um fitoterápico e que é capaz de ajudar bastante na integridade intestinal, além de ajudar em outros fatores. Então, nem só o nutriente, nem só o remédio, nem só... Às vezes, está tudo junto. Isso aqui é um suplemento de uma planta que eu não usaria com a pureza que eu usaria hoje, nem na quantidade, que eu transformo em remédio que eu posso utilizar. E poderia ser algo que não viesse da natureza, não tem problema nenhum. Se tivesse uma ação muito boa, bem aceita. Bom, o que mais acontece nessas pessoas que estão com esse sistema de integridade comprometido é a ansiedade, a neuroinflamação e a depressão. Isso é o que mais a gente encontra. É por isso que eu estou ouvindo minha voz aqui, que alguém filmou e está fazendo, né, Cíntia? E pior que a Cíntia, que é minha gerente. Mandando para alguém. Isso é o seguinte, geralmente alguém filmando para mandar para o namorado. Viu? Eu estou te dizendo. Meu problema é esse, intestino, não vou no banheiro. Minha ansiedade. Então, a depressão e a ansiedade são apenas geralmente sintomas para grande parte das pessoas, nunca na totalidade. Não existe o sempre nem o nunca. Não é a totalidade aqui. E eu não estou falando que tem pessoas que não têm a necessidade de usar medicação. Não tem problema nenhum, tem. Mas em muitas pessoas, se não regular isso, eu não posso afirmar que a pessoa tem um transtorno mental. Ela está passando geralmente por um transtorno mental. Por quê? Porque não tem capacidade de sobreviver a isso. Neuroinflamação, inflamação, o corpo se defendendo o tempo todo. E nós temos esses dados alarmantes aqui, onde doença afetando 4% da população mundial. Nós temos aqui no brasileiro 5,8%. Por que é mais que a população mundial? Porque estão diagnosticando mais. Estão botando o nome de depressivo em mais gente, provavelmente, do que seria o aceitável. Porque nós vivemos numa pressão incrível, né? E porque também tem muita gente buscando motivo para não trabalhar. Porque isso aqui é o que mais gera atestado médico para não trabalhar. Bom, existem outras formas também naturais de ajudar, até com chá. Existe um chá de cava-cava, ou então o suplemento de cava-cava, que é uma planta que tem uma toxicidade em doses mais aumentadas, que ajudaria em pacientes com ansiedade. Eu acho sempre mais válido, a menos que a pessoa esteja em risco de atentar contra a própria vida, e é algo que precisa ser bem considerado e acompanhado, mas sempre mais a favor de vamos tentar outros caminhos. Seria o equivalente a falar assim, para eu ficar acordado, eu vou ter que cheirar cocaína, que no passado já foi remédio. A cocaína era remédio no passado. Antes disso, o que eu tenho que fazer? Exercício, cafezinho, chá verde, qualquer outra coisa. Para ficar acordado a gente faz isso. Claro, hoje a gente trocou, não é cocaína, é anfetamina. E as pessoas assim, nossa, anfetamina? Sim, Ritalina é anfetamina, Venvance é anfetamina. São anfetaminas, que viraram medicamentos, mas é anfetamina. Essa mesma anfetamina é parecida com o que coloca naquelas êxtases de noite, né, das festas. Tem o fator anfetamina, tem o fator MDMA, que é o outro, atua numa outra parte. Então, sempre mais vale a gente começar assim, tentar melhorar o intestino, melhorar a ansiedade com chás ou com fitoterápicos. Nós temos a ação anti-estresse do chá verde, por exemplo. Então, nós temos no chá verde algo que pode nos dar energia, que seria a cafeína, e algo que pode ajudar no nosso estresse, que é esse aminoácido, que é a teanina. Bom, não gosto de chá verde, não gosto disso, não tenho tempo para usar. Bom, então, primeiro de tudo, então o problema é seu. Né? O problema é seu. Se eu estou mostrando as ferramentas e não quer tentar mudar, o problema está seu. Então não quer ser ajudado. Segundo,
Eu posso, inclusive, pegar isso aí e fazer uma cápsula. Existe cápsula de chá verde, existe cápsula que eu posso botar da L-tianina e tentar os efeitos. Não é garantido que a gente vai conseguir resolver o problema, mas atenuar o problema às vezes já é alguma coisa. É que eu digo, para quem não tem nenhum tostão furado no bolso, R$5 é muito. Para quem não está produzindo seus neurotransmissores, não está se sentindo bem, está muito ansioso, às vezes um pouquinho já é bastante suficiente para que ele consiga retomar a sua rotina. Aqui nós temos outro estudo mostrando que um suplemento utilizado, um fitoterápico utilizado desde a medicina ayurvédica, ou seja, muito antigo, são 6.000 anos de uso, pode ajudar a tratar a exacerbação da esquizofrenia, ou seja, o potencial dos fitonutrientes, eles são subjugados, eles não são levados em consideração. Por quê? Porque a primeira intenção é sempre, invariavelmente, usar a medicação ao invés de tentar outras formas. Eu não estou falando que a pessoa com esquizofrenia não precisa usar remédio, mas muitas dessas pessoas com esquizofrenia, elas se beneficiam, por exemplo, do óleo de canabidiol. Canabidiol, a gente chama de cannabis medicinal, não é maconha, não é fumar maconha, é o óleo, são terpenos, a gente vai ver o poder dos óleos essenciais, que é o óleo essencial, o óleo de canabidiol, que auxilia e muito, e eu, se tivesse algum familiar com esquizofrenia, eu ia preferir 1000 vezes o canabidiol, que regula o sistema endocannabinoide dentro do nosso corpo, do que uma medicação que tem motivos de utilizar, claro, das pessoas que não conseguem níveis terapêuticos de outra forma. Outra forma de melhorar, por exemplo, o intestino e, consequentemente, depressão, tal, é a vitamina D, ou seja, o simples fato de se expor ao sol, ou então de regular os níveis de vitamina D no nosso corpo através de suplemento. Quando a gente faz isso, a gente melhora a resistência insulínica e a obesidade, por exemplo. Quando a gente faz isso, a gente pode diminuir morte por todas as causas e diminuir doenças cardiovasculares e até câncer. Então, são coisas baratas que quem não tem condição de comprar tem acessível, só sair na rua, mas a informação liberta, né? Porque se a gente não fizer isso, não tem condição de dizer que alguém tem um transtorno, que tem uma doença. Não. Primeiro vamos entregar o que o corpo precisa. E por que isso aconteceu? Porque, infelizmente, essa medicina moderna, ela apagou toda a história do que era utilizado. Os solários, antigamente, que tratavam as pessoas com tuberculose, eu não estou dizendo que não possa ser tratado também com remédio. Esses chás que eram tratados, na China, ainda os fitoterápicos são a principal base de tratamento. Na Índia também, em alguns países. Não é negar remédio, não dá, e nem negar aquilo que é natural. Mas, infelizmente, o que foi negado e apagado foi aquilo que vem da natureza. Bom, então, para colocar esse paradigma em voga no nosso cérebro, nossa cabeça, nossa mente, nós precisamos primeiro apagar um pouquinho das coisas que a gente acredita que sabe. Pior coisa é um ser que acha que sabe. Não, porque isso é o que a gente mais vê hoje. Porque a rede social deu voz a essas pessoas. Então eu acho que eu sei. Você quer ver? Eu acho que eu sei horrendo? Eu acho que eu sei de hoje. Eu acho que eu sei dos agrotóxicos. Eu já falei bobagem. Eu falei, nossa, eu sou contra essa lei que entrou outros agrotóxicos. Depois me dei conta que eu tinha falado uma merda. Por quê? Porque conversando com o agricultor, essa vida, peraí, só está entrando em outros no mercado, vai ser utilizado na mesma quantidade. Outros para competir com esse, porque eles têm monopólio aqui. Eu falei, putz, só a bobagem que eu falei, porque eu acho que eu sei, eu achava que sabia. Eu só me limito ao que eu sei. Eu sei, faz mal à saúde agrotóxico. Sim, quanto menos melhor para mim. E quem pode vai atrás de orgânico. Isso eu sei. Então hoje é a era, e na medicina também acontece muito isso. Quando a gente fala de óleos essenciais, como a gente fala do CBD oil, que eu falei para vocês aqui agora, é o eu acho que eu sei. A maioria das pessoas. Mas isso não vai tratar. Mas já tentou alguma vez tratar? Não, a maioria das pessoas não. E na medicina a gente tem uma mania ainda de falar assim, faltam evidências. Então a gente vai ter que buscar sempre, né? Se ancorar em evidências clínicas, apesar de que eu não precisaria de evidência nenhuma se eu desse um chá de maracujá para uma pessoa, ela dormisse de noite bem. Mas não tem estudo. E aí? Qual é o problema? Não tem estudos. Melhorou o sono? Melhorou. Natural? Natural. Faz algum mal? Não. Não, mas eu me nego a fazer isso porque isso é uma medicina de picaretagem.
Isso é complementar, isso é alternativo. Esse é o discurso que a gente mais ouve, infelizmente. E quanto aos óleos, não sei se a gente já começou a ouvir isso, porque as pessoas acho que nem se atentaram a esse fato ainda, mas provavelmente é o que vai acontecer. Quando algo começa a ganhar muito poder, e nos Estados Unidos isso aqui é febre, a primeira coisa que a medicina faz é se proteger. Através do que? Seus conselhos de classe, através das grandes sociedades, que se unem, impulsionadas pela indústria farmacêutica, assim, ó, fala que aquilo lá não dá e proíbe a venda de moringa. Poxa, moringa? Qual é o problema de vender moringa? Quer dizer, qualquer um que vai na farmácia compra anticoncepcional. Se eu quiser dar para uma criança de 1 ano de idade, eu dou. Pode comprar Tilenol, pode comprar qualquer coisa, mas a moringa não. Eu não estou defendendo aqui que a moringa seja a melhor coisa do mundo, mas assim, ser proibido, né? É por quê? Porque começa a crescer a quantidade de pessoas interessadas, empresas vendendo. E como não são da indústria farmacêutica, isso é proibido. Então, existem 4 grandes épocas aqui da utilização de óleos essenciais. Eu mostrei uma época antiga da utilização de ashwagandha, que hoje a gente usa inclusive para esquizofrenia, e que hoje dificilmente sai um paciente que passou por estresse, tal, que eu não prescrevo essa ashwagandha padronizada. É utilizado desde a Ayurveda. Nós temos os óleos essenciais aqui que passaram por 4 momentos e que nós temos mais de 40 mil anos de utilização. O que são? São substâncias naturais? São. Extraídos meio que naturalmente? Sim. Eu teria essa quantidade de óleo facilmente? Não. Também é um processo relativamente artificial. Só que eu estou falando de substâncias que o corpo tem contato há muitos anos. As possibilidades de adaptação são gigantescas. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Existem já muitos indivíduos que têm a persistência da produção da lactase, que é a enzima que digere a lactose, por conta de exposição passadas gerações. Então, quanto mais tempo a gente tem de contato, mais chances a gente tem, quando não é uma coisa tóxica, de se acostumar, se adaptar e aproveitar aqueles ativos. Bom, então, destes fatos históricos de 7 mil anos nas águas aromáticas, até no 3 mil anos aqui, quando descreveram já fórmulas de banho, massagens e tudo mais, com momentos onde o óleo essencial estava presente, tal como a água estava presente. Nós temos o primeiro livro de aromaterapia aqui, esse cara que estudou a arte da aromaterapia e ficou uma coisa muito reservado durante muitos anos para pessoas que trabalham com estética, esteticistas mesmo, para fazer massagens e tudo mais, sem entender do potencial. E aí o lado bom e o lado ruim, porque se eu não entendo o potencial daquilo que eu coloco na pele, eu posso estar prejudicando as pessoas também, principalmente a depender do grau de pureza daquilo que a gente coloca. Mas se eu descobrir que o óleo essencial é bom, eu vou colocar em todo mundo. Se eu descobrir que o batom, nome batom, é bom, eu preciso passar em todo mundo? Não, depende do batom, vai estragar a pele da pessoa, a mucosa da pessoa, e em criança então nem se fala. Assim como maquiagem, tem maquiagem que destrói a pessoa, tem outros que não. Depende da qualidade do ativo. Então, nós vamos viver um momento, como a medicina está vivendo, que agora a gente sabe que a reposição hormonal é importante. Vai começar a dar mais problema, porque aí vão fazer de qualquer jeito. Algo que a gente já faz há muitos anos, já fala há muitos anos. Existe uma ciência para fazer isso. Assim como o óleo essencial é bom para tudo, vou começar a passar para tudo. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer problemas muito menos intensos do que hormônios, obviamente, mas de alergias, de tudo mais, porque depende da qualidade daquilo, do ativo. Então, o que eles são? Eles são os compostos aromáticos, né? Eles conferem o cheirinho lá, eles têm uma outra função nas plantas, mas são altamente aromáticos e altamente complexos. Dentro de um óleozinho essencial desses, a gente tem mais de uma centena, a maioria, mais de uma centena de ativos. Por isso que é muito difícil de estudar. Se a indústria farmacêutica tivesse bastante interesse nisso, que não o tem, porque no momento que ela vai mostrar que o óleo de copaíba também modula o sistema endocannabinoide, modula a inflamação, qualquer um pode produzir. Ela não tem patente. Então, para conseguir estudar todos os mais de 100 ativos de um óleo, fica praticamente impossível. A gente está cada vez mais evoluindo nisso, mas é muito difícil. E por ser muito difícil, a gente não sabe todos os benefícios que a gente pode obter através daquilo ali, e inclusive entender um pouco melhor de dosagens e pessoas.
Então, através da pele, do olfato, do simples fato de ter contato com esses ativos aqui, a depender do grau de densidade e viscosidade do óleo, essas ações bioquímicas dessas substâncias, principalmente dos terpenos, elas vão agir no nosso sistema sanguíneo, ou seja, vão ser distribuídas pelo corpo, tal como eu passo hoje para a reposição feminina um estradiol, que é um gel que a pessoa passa na pele. E rapidamente ela vai ser absorvida. E rapidamente vai estar circulando na corrente sanguínea. Reposição hormonal através de creme. Aquilo que a gente passa na pele, então é muito perigoso passar coisas na pele sem saber o que tem dentro dessas coisas. Porque eu posso estar intoxicando meu corpo cada vez mais. Os óleos então precisam ser clean, eles precisam ser puros e precisam ter algum atestado de pureza. Então vão ser distribuídos pelo corpo e através disso executar suas funções. Então aqui nós temos exemplos, né? Uma tabela dos principais constituintes. Tá? Na bergamota a gente tem todos esses ativos, no gengibre diversos ativos. O gengibre a gente usa há muito tempo também como ativo anti-inflamatório. Ingerindo ou então aplicando a pimenta, o pinus, todos esses óleos aqui, então todos esses ativos, cada um deles, esses aqui elencados, nós sabemos mais ou menos as funções dele, mas talvez eles tenham funções muito mais importantes do que aquela que a gente imagina, tal como o óleo de canabidiol virou moda agora no mundo todo. Por quê? Porque ficou impossível de conter a informação de que ele pode ajudar demais pessoas que têm convulsão, por exemplo. E aí tem crianças com convulsão que não há o que trate. E são, infelizmente, às vezes ceifadas, né? Porque a indústria, enquanto ela não acha um outro remédio, ela nega tudo aquilo que possa combater os remédios, concorrer. Quais são as propriedades terapêuticas? Quando a gente fala de terpenos, que eu falei para vocês, a gente tem monoterpenos e SESC. Mono 1, SESC mais. Quais são os monoterpenos que têm ação cardiovascular? O limoneno, o pineno, né? Mostrei do pinus, mostrei da bergamota aqui, sabineno. Quais são os expectorantes? Nós temos então antimicrobianos, antivirais, esses aqui são os mais estudados aqui, tá? Para medicina mesmo, com estudos científicos. Os detoxificantes. Dos SESC terpenos, nós temos mais ação anti-inflamatória, todos eles têm. Antimicrobiana também. Como feromônio, né? Para acalentar as noites dos casais aí. E funções detoxificantes. Vamos traduzir: limoneno, laranja, pineno, pinhos, sabineno, estão nas folhas de júpiter. Esses óleos aqui, então, eu estou aqui direto com o nome do óleo, que, por exemplo, no feromônio, que tem germacreno, é o ylang-ylang. Então, estes óleos aqui, que é o nome final dos óleos, têm funções moduladoras desses sistemas. E modular é muito melhor, às vezes, do que a gente tentar resolver de uma hora para outra. É ir auxiliando. A gente usa muito essa palavra hoje. Existem óleos, inclusive, os sesquiterpenos de beta-carifilene, que têm ações antioxidantes, antimicrobianas e anticâncer. Sim, hoje, uma das coisas que a gente sabe do açafrão da terra, do açafrão, da curcuminoides que estão dentro do açafrão e que quando ingeridos com pimenta e com gordura são melhores absorvidos, é que eles têm ação antioxidante, anti-inflamatória e consequentemente anticâncer, porque toda vez que eu estou ajudando na inflamação, eu estou ajudando a prevenir doenças crônicas, inclusive o câncer. Nós temos uma grande vantagem então nos óleos e nos suplementos em geral, que é a segurança terapêutica. Dificilmente existem efeitos que possam colocar em risco a vida dos pacientes ou das pessoas que utilizam, diferentemente de alguns medicamentos. Então, os efeitos adversos colaterais, eles estão muito melhores de serem conduzidos do que os efeitos das drogas. E como eles não exercem esse papel de forma muito intensa, a gente tem a segurança de entregar eles a quase todas as pessoas. É claro que respeitando a orientação de cada óleo. Tem óleo que não se coloca diretamente na pele, são raros. Tem outros que a gente não ingere, também são outros raros. Tá?
Então vamos a estudos, já que na medicina a gente fala muito de evidência. Aqui nós temos uma evidência de 2002 que fez o quê? Mostrou que após a 6ª geração do fluconazol havia perdido sua eficácia, que é um remédio muito utilizado para candidíase, enquanto que o óleo extraído de melaleuca ainda assim mantinha essa eficácia fungicida. Esse talvez seja o óleo que eu mais... Não é o que eu mais prescrevo, mas que a gente usa muito nas mulheres. Porque tem formas de prescrever óvulos vaginais com óleo de melaleuca e fazer com que esse óleo tenha uma atuação antifúngica diretamente na microbiota ou microbioma vaginal. Nós temos ainda o óleo de orégano aqui, em comparação com o fluconazol. O orégano tem uma atividade antimicrobiana incrível para o tratamento das candidíases, não só antimicrobiana, antifúngica. Autores avaliaram a atividade de óleos essenciais no crescimento da cândida. Os óleos derivados de orégano e hortelã-pimenta, que é o peppermint, inibem o crescimento da cândida da mesma forma que o clotrimazol, o antifúngico. O que será que é melhor usar? Um antifúngico que arrebenta fígado e tudo, ou tentar um desses, principalmente se tratando de uma coisa que não vai matar a pessoa, que é o que eu disse. Nós temos ainda o efeito antimicrobiano nessas interações desses óleos, modulando a microbiota intestinal. A microbiota intestinal tem os gram-positivos, tem as bactérias gram-negativas, e os dois são muito importantes. Só que as gram-negativas, elas aumentam um pouco a expressão inflamatória, e as gram-positivas, elas combatem isso. Elas precisam viver comensalmente conosco, mas o que a gente mais encontra em pessoas estressadas ou com maus hábitos é um desequilíbrio dessa microbiota, e aí a partir daí, algo que a gente chama de disbiose, e a possibilidade da disbiose é fazer com que essa pessoa chegue àquela síndrome do intestino inflamado e hiperpermeável, e a partir dali, inflamações, dores de cabeça, depressão e toda aquela quantidade de coisas que a gente já viu. Temos mais estudos mostrando o mecanismo do cinnamon, que é a canela. A gente já sabe que a canela é muito boa para ajudar a sensibilidade da insulina, o que ajudaria a emagrecer, ajudaria no diabetes. E ela também se mostra... Então é aquilo que eu falei. Às vezes a gente usa canela para um fim. Tem uma canela boa de utilizar com sabor, que é a canela do Ceilão. Essa é a canela realmente com as funções da canela. Mas a canela, quando ela vira pó, ela concentra pouco óleo essencial, né? Porque ela virou pó. Então, uma forma da gente utilizar todo o potencial da canela é o pó, beleza? E colocar o óleo essencial também, porque o óleo essencial teria uma força contra Escherichia coli, ou seja, tem ainda uma ação moduladora no intestino. Outros óleos... Tem alguém me ligando sem parar aqui. Quem que liga para uma pessoa de noite, hein? Sexta-feira de noite, para eu que estou casado, né? Se eu estivesse solteiro, até tudo bem. É certeza que alguém querendo vender alguma coisa. Eu sou o cara mais premiado em gente querendo vender. Eu tenho pavor de telefone que toca. Aliás, eu só atendo uma pessoa que toca. Meu pai, eu acho que ele não sabe digitar no telefone. Se ele tiver que mandar assim, vai chegar agora aqui na clínica, ao invés de mandar um WhatsApp, não, é o telefone que toca, eu tô assim, puta, que meu pai, alguma coisa séria. Você tá chegando na clínica? Eu falei, porra, velho, manda mensagem. Mas tudo bem, não vou reclamar, meu pai. Lavanda, hoje aconteceu isso, me ligou hoje, né? Em vez de mandar mensagem. Efeitos da lavanda. Não, e pior que depois a gente pergunta ainda, por que aconteceu alguma coisa? Não, só para saber. Pô, então manda mensagem. Efeitos da lavanda aqui nos consultórios de odontologia, né? Então a lavanda é outro óleo que tem uma função muito interessante, e esse de fato é o que eu mais prescrevo, junto com o peppermint. Porque se ajuda na ansiedade, já ajuda a dormir melhor, não custa nada utilizar. Esse eu tenho que ter, eu deveria ter um estoque em casa, porque eu gasto um desse por semana, um óleozinho desse. Bota de noite, bota no quarto lá, no meu quarto, que o Miguel está dormindo lá agora, meu filho, e deixo lá o tempo todo de noite para nos acalmar, aquele cheirinho de lavanda. Não é só o cheirinho, apesar de que o estímulo olfatório também é um estímulo, mas é o cheiro junto à inalação
Porque esses óleos, eles fazem porque quando a gente inala, eu tenho a sensação da lembrança, assim como se eu sentir um cheiro de McDonald's, agora vai me dar fome, natural, eu já comi McDonald's e eu sei que é gostoso. Mas eu não só tenho, então, a lembrança, eu tenho também, que é um estímulo primitivo, eu tenho também a ação química. Então eu tenho 2 benefícios aqui. Aqui nós estamos falando sobre o efeito do lemongrass, que é outro que tem um cheirinho muito bom, na proteção do DNA. Isso foi visto em estudo com ratos. Então são estudos que, para passar para seres humanos, assim, olha, o que a gente tem que pensar com a cabeça. Se é algo que não vai fazer mal a ninguém, não custa utilizar, ainda mais sabendo que eu vou ter um cheirinho bom. Então, assim, ao invés de perfumar a casa com um bom ar, né, eu coloco isso aqui. De novo, não é possível. Tá. Revisão da bioatividade de outro óleo, que eu disse para vocês, os 2 que eu mais olho, são os 3 que eu mais uso. É copaíba, que eu prescrevo, não eu uso. Copaíba, peppermint e lavanda. Lavanda para quase todo mundo, peppermint para muita gente, porque como eu atendo muita gente com problema intestinal, é muito comum. E aqui estão os benefícios da menta piperita, que é o óleo de hortelã-pimenta, com benefícios principalmente onde? No intestino. Aqui um estudo na síndrome do intestino hiperpermeável. Talvez o peppermint seja o primeiro óleo que vai passar como remédio, porque o efeito é tão bom e é tão modulador que fica muito difícil. Isso os chineses já sabem há muito tempo, né? Aquele chazinho de hortelã depois da refeição para ajudar o intestino, o estômago, né? Porque a gente sabe que o óleo eu prescrevo com muita frequência e tomo, inclusive. Para intestino irritável. Se funciona para intestino irritável, ele funciona para ajudar a microbiota intestinal, para desinflamar o intestino, para ajudar na função intestinal. Ou seja, não tem mulher que não se beneficie disso, porque quase não tem mulher que não tenha um ritmo intestinal regular. Aqui eu já mostrei. E aqui nós temos um estudo muito interessante para que a gente coloque a mão na consciência, principalmente profissionais de saúde, e a pensar. Esse estudo publicado no British Medical Journal em 2003 ficou muito famoso na medicina, porque o que eles se propuseram a estudar? Se o uso de paraquedas na prevenção de morte e grandes traumatismos relacionados ao desafio gravitacional, se existiam evidências científicas. Em outras palavras, existem evidências científicas que se o paraquedas não abrir, a pessoa morre. Tá? Isso é do British Medical Journal. Qual foi o resultado que eles encontraram? Eles fizeram um estudo todo como deve ser para ser uma evidência científica, para a ciência, né? Estudo controlado, randomizado, duplo cego, cruzado. A maioria dos médicos não sabe nem o que é isso e fica falando, né? Tudo randomizado, não tem, nunca pesquisou. Nós achamos que todos beneficiariam se os proponentes mais radicais da medicina baseada em evidências organizassem e participassem desse estudo duplo cego, aleatório, controlado, com tudo direitinho, placebo cruzado. Placebo cruzado é assim, tem gente que vai usar o paraquedas e outro vai usar um paraquedas de plástico, tá? Por quê? Porque só dessa forma que a gente pode afirmar hoje que algo é real ou não é real na medicina. A gente perdeu completamente a capacidade de julgamento. Não vale mais se eu entreguei uma coisa que é inócua, não vai fazer mal nenhum para a pessoa e melhorou a pessoa. Só vale se isso estiver escrito num estudo desta forma. Ou seja, se eu falar que o paraquedas salva as pessoas, eu sou picareta. Por quê? Porque não tem estudo. Então a medicina se engessou de tal forma, obviamente com o dedo da indústria farmacêutica. Então o Dr. Gordon Smith participou do estudo. Não existe substituto para o bom senso. Na ausência de uma possibilidade de estudos controlados e aleatórios, é importante considerar o quê? Dados baseados em observação. A questão se uma intervenção é eficaz ou não é sempre muito complexa. Então se eu estou usando lá o chazinho de hortelã, ou então o óleo de hortelã-pimenta, está me beneficiando, estou melhorando o intestino, as dores intestinais, a evacuação, tá bom, é isso aí. Não precisa comparar com o remédio. E não quer dizer que o remédio não funciona também. Bom, esta é a forma da gente conseguir enxergar o iceberg, né? Essa medicina que eu vivo ainda hoje, ela enxerga todas as doenças com processo inevitável. E só tem uma forma de prevenir ou tratar, nem prevenir não, tratar as doenças. Medicamentos, que eu não sou nada contra medicamentos, nada.
Mas não é esta a única forma de evitar as doenças. Embaixo do iceberg a gente consegue modular, ajudar em todas essas situações, ajudar, algumas resolver, algumas outras não. E eu vou entrando para o final, finalizando foi bom, né? Terminando com essas frases que eu gosto bastante aqui. O homem deve criar oportunidades, não somente encontrá-las. Não adianta a gente, eu estudar na medicina, sair de lá engessado e eu não criar outras oportunidades dentro da minha vida. Dentro da medicina mesmo, outras vias de pensamento. As oportunidades multiplicam à medida que são agarradas. Sim, porque eu poderia assistir tudo isso, sair, voltar para casa e falar assim, tá, mas eu não acredito. Né? Eu posso até falar que eu não acredito. Primeiro que eu vou ter culpa no cartório comigo mesmo, se eu não me beneficiar daquilo. É o exemplo que eu usei lá no começo. Pô, Vitor, tanta coisa assim, como é que eu não vou usar se é uma coisa que eu estudo e eu sei que tem benefício? Só se eu for idiota, burro, não tem como, né? E aprendi que as oportunidades nunca são perdidas. Alguém vai aproveitar as que você perdeu. William Shakespeare. Então, há uma oportunidade de usar essas coisas da natureza, de propagar isso, fazer com que outras pessoas sejam atingidas também por essa ciência, como eu mostrei para vocês, essa ciência. Basta a nossa proatividade, né? A gente assumir essas coisas, experimentar, né? Usar na gente, aquilo que eu acredito eu uso em mim, eu não só prescrevo, eu não só oriento. Então, essas aqui são as minhas redes sociais, para quem não conhece aqui, lá eu disponibilizo bastante dessas informações. Já escrevi algumas vezes sobre óleos essenciais e escrevo sobre outras coisas também diariamente. Boa noite, gente. Aí. Gente, a gente quer agradecer muito o Vicky. O Vicky, assim, ó, ele é meio sobrinho, meio filho. A gente teve a oportunidade, eu e o Miguel, de criar os filhos meio juntos. Ele é o máximo, a gente tem o maior orgulho dele. E a gente quer agradecer muito, Vicky, hoje essa palestra que tu deu foi em benefício ao Lar Santo Antônio. Então, todas as pessoas a gente quer agradecer que trouxeram fraldas, alimentos, vai ser em benefício ao lar. Isso é uma característica do Vicky, ele sempre ajuda todo mundo, assim como ele está nos ajudando hoje, ensinando tudo isso. E amanhã o Vicky está de aniversário e a gente quer tanto parabéns. Ó, irmão Stácia. Gente, vamos lá, parabéns. Cadê a Carla com o bolo? Ó, esse você vai levar para casa. Gente, a gente vai pedir desculpa para todo mundo que o Vicky vai sair correndo porque ele tá com um nenenzinho bem novinho e ele precisa ir lá cuidar da Camila e do bebê, tá? Então vocês vão perdoar hoje, lá da hora que abrir, pode abrir as portas ali, ajuda, Patrick. Ali é tudo com melança. Ah, esqueci. Gente, daram pro Vicky uma torta gigante. Tem dia que pode, né, Vicky? Tem dia que pode, né? Dia do aniversário pode comer doce. Ó, agradecer o Ponto Doce, a Semente da Saúde, a Aquadurponia. Gente, muito obrigada. Gente, parabéns pro Vicky agora. Gente, esqueci de agradecer muito ao Mainei e o irmão Sassi, que estão sempre aqui conosco tocando. Obrigada, gente, por vocês estarem conosco. Aproveitem lá, só tem coisa boa lá atrás.